Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. Prédio onde Nara Magalhães morava tinha 12 andares. Ela sabia disso da mesma forma que sabia seu próprio endereço, não porque havia contado as janelas da rua, mas porque havia morado ali por 6 anos e a informação era parte da arquitetura mental de sua vida. 12 andares, ela no 9º, o terraço no 12º com acesso pela escada de serviço, o subsolo com as vagas de garagem. Um mapa interno construído pela repetição da convivência. A primeira vez que o elevador parou no andar que não deveria existir foi uma terça-feira de outubro, às 7 da manhã, quando ela descia para o trabalho. O elevador parou entre o 9º e o 8º. Ela reconhecia a sensação de parada entre andares. Havia acontecido uma vez durante uma manutenção, mas as portas se abriram. E do lado de fora havia um corredor. Não o corredor do 8º, que ela conhecia porque havia visitado a amiga que morava lá 2 vezes. Este corredor era diferente, mais comprido, com uma iluminação de tom levemente diferente, amarelo esverdeado em vez do branco frio do resto do prédio. E havia, ao fundo do corredor, portas de apartamento, numeradas. Ela viu, antes que as portas do elevador fechassem sozinhas, ela não havia apertado nenhum botão. Os números 13A, 13B, 13C. O elevador continuou descendo normalmente até o térreo. Nara saiu, foi trabalhar, voltou à noite. Não disse nada para ninguém. Era a segunda hipótese antes de ser assunto de conversa. Havia uma explicação. Prédios antigos às vezes tinham situações construtivas inesperadas, mezaninos, entre andares, espaços que a planta original havia abandonado e que se tornavam fantasmas arquitetônicos. Ela iria perguntar ao síndico. O síndico disse que o prédio tinha 12 andares. Que nunca havia tido 13. Que a numeração ia do subsolo ao 12º sem exceção. Disse isso com o tom levemente impaciente de alguém que explica uma informação que é óbvia e não entende por que está sendo questionada. O elevador parou num andar que não existe, disse ele. As portas abriram, disse Nara. Havia um corredor. O elevador passa por manutenção todo semestre. Se houvesse um problema, o técnico teria visto. Nara não insistiu. Não havia como insistir sem soar desequilibrada, e ela havia aprendido que a linha entre insistência justificada e desequilíbrio percebido era mais fina do que parecia quando a experiência que se relatava não tinha testemunha. O elevador parou no 13º de novo na semana seguinte. Desta vez eram 8 da noite. Desta vez Nara estava com a sacola de compras na mão e com um estado de atenção diferente do da manhã anterior. Não o torpor de quem vai ao trabalho, mas a presença específica de quem foi advertida e está esperando. As portas abriram. O corredor estava lá.
o mesmo comprimento, a mesma iluminação amarelo esverdeada, as mesmas portas ao fundo. Desta vez ela deu um passo para fora do elevador antes que as portas fechassem. O corredor era real sob os pés, não passagem, não ilusão. Chão de cerâmica com o mesmo padrão do resto do prédio, paredes com a mesma pintura creme. O ar era mais frio do que no elevador, como ar de espaço fechado a tempo. As portas 13A, 13B e 13C tinham maçanetas de bronze que pareciam antigas, mais antigas do que o resto do prédio, do tipo de ferragem que não se fabricava mais. Nara ficou no corredor por um minuto que pareceu muito mais. Ouviu silêncio. Não o silêncio relativo de um prédio com moradores, um silêncio denso, sem o zumbido do ventilador do banheiro do vizinho, sem o som distante da televisão de alguém, sem os sons inidentificáveis que prédios fazem constantemente porque são estruturas cheias de tubulações e fiações e pessoas. Silêncio absoluto. Como um espaço fora do prédio. Voltou para o elevador. Apertou o botão do 9º. O elevador desceu. Quando chegou ao 9º andar e ela saiu, verificou pela janela do corredor quantos andares havia acima dela. Contou as janelas. 3 andares acima do 9º. 10º, 11º, 12º. 3. Como sempre havia sido. Ela desenvolveu uma teoria ao longo dos meses seguintes, refinada por todas as vezes que o elevador parou no 13º. Eram irregulares, imprevisíveis, sem horário ou dia da semana consistente. A teoria era esta. O prédio havia sido construído para ter 13 andares. Algo na construção havia mudado. Projeto revisado, limitação orçamentária, regulação municipal, impossível saber o que, e o 13º havia sido cancelado antes de ser habitado. Mas a estrutura havia sido parcialmente executada. E a memória da estrutura havia ficado. Não como fantasma. Como potencial. Como um andar que poderia ter sido e que, em certas condições que ela não havia conseguido identificar, tornava-se acessível. Não para todos. Ela havia feito um experimento não científico, pedindo casualmente a vizinhos se o elevador havia feito algo estranho recentemente. Ninguém havia notado nada. Apenas ela. Na última vez que o elevador parou no 13º, Nara fez algo que havia resistido a fazer por meses. Foi até a porta 13A e bateu. Ninguém respondeu. Ela esperou. Bateu de novo. Silêncio. Ela colocou a mão na maçaneta de bronze. Estava fria, mais fria do que o corredor, mais fria do que deveria ser. Ela girou. A porta não abriu. Estava trancada. Nara ficou parada com a mão na maçaneta por um momento. Então ouviu, do lado de dentro da porta, inequivocamente do lado de dentro, alguém fazendo o mesmo. A sensação de uma mão girando uma maçaneta do outro lado, tentando abrir pelo lado oposto. Ela soltou a maçaneta e voltou ao elevador. Apertou o 9º. O elevador desceu.
Nara Magalhães colocou o apartamento à venda em novembro. Disse ao corretor que precisava de lugar maior. Não era completamente mentira. Mas a verdade era mais simples e mais difícil de colocar num formulário de venda. Havia alguém no 13º andar que tentava abrir a porta pelo lado de dentro. E ela havia decidido que não queria estar por perto quando essa pessoa finalmente conseguisse.